Bom dia, nono ano. Vamos iniciar agora mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos estudar a justa medida. Vocês podem encontrar aí na página 18, no livro de vocês, e acompanhar comigo mais uma aula de filosofia, tá certo? Então, logo aqui no início do texto, ele já nos traz uma reflexão a respeito do bem. Então, será que a gente pode nos basearmos as nossas condutas, as nossas escolhas, as nossas ações pelo bem? O bem é um bom guia para nos nortear a respeito disso. Então, em momentos anteriores, refletimos a respeito dos horizontes que se apresentam à existência humana e vimos ainda que o bem é apontado por alguns pensadores como um guia seguro para orientar as nossas ações no decorrer dessa existência. Então, diversos filósofos já apontaram que o bem, ele é uma espécie de norte, de um bom caminho, para que nós consigamos, de alguma forma, alcançar ou nos nortear as nossas ações. Então, vimos ainda, aliás, agora, a fim de ampliar tais reflexões, podemos considerar algumas perguntas como as exemplificadas ao lado. Então, para que a gente se questione um pouco mais a respeito desse conteúdo do bem, o texto traz algumas perguntas para que a gente reflita. Então, ser justo é o mesmo que ser bom ou bondoso? Agir de acordo com o bem é ser justo? É melhor ser bom ou justo? Agir de acordo com o bem é agir certo? A sociedade pode nos cobrar bondade e justiça? Então, essas são algumas perguntas para que a gente reflita um pouco a respeito da importância do bem, a importância da justiça, que é o tema da nossa aula de hoje, a respeito das nossas ações como um norte para as nossas ações. Então, de um modo geral, os conceitos de justiça ou injustiça, elas não são relacionadas à natureza, mas à vida social dos seres humanos. No bimestre passado, nós vimos um pouco a respeito dessa interpretação de justiça, de bem, de bom, de mal, quando é associada à natureza. Então, a gente viu que a gente não pode empregar, na verdade, esse termo de bem ou mal na natureza. Ela não se aplica às questões da natureza, como a gente viu aquele vídeo que eu levei em sala. Então, a justiça ou a injustiça é basicamente isso também. Ela não pode ser aplicada à natureza, mas à vida social dos seres humanos. Então, assim, as tempestades, os tornados, as erupções vulcânicas ou outros fenômenos naturais que causam grandes males não são classificados como justos nem como injustos. A gente não pode aplicar o conceito de justiça, de ser justo ou não, à natureza, a esses fenômenos da natureza. Não há uma intenção, não há uma racionalidade. É apenas um ciclo natural que ocorre na natureza. Então, a gente não tem como aplicar, não tem como dizer que uma destruição, um incêndio, ou até mesmo um tornado, enfim, esses acontecimentos naturais, uma tempestade, é muito injusto. A gente não tem como aplicar. Muitas vezes a gente até comete esse erro em dizer que tais fenômenos, devido às suas consequências, à sua destruição, é injusto para aquelas pessoas que foram prejudicadas, mas a gente coloca aí de uma forma errada. Então, o mesmo ocorre com relação aos outros seres vivos. Por exemplo, um predador que ataca uma presa ou um animal que agride outro mais fraco não são tratados como fora da lei, injustos e dignos de punição, apesar de seus atos serem violentos. Então, a gente não tem como
empregar esse termo, esse conceito de justiça ou injustiça, de bom ou mal, também para esses animais, outros seres vivos, além de nós, seres humanos. Porque eles não têm uma consciência, eles fazem esse tipo de ação por puro instinto. Então, eles necessitam, muitas vezes, sacrificar um outro animal, ou até mesmo em questão de instinto, eles brigam uns com os outros para mostrar quem manda ali naquele território. Então, tudo isso faz parte da sua natureza. Não tem como a gente associar isso a uma conduta, uma má conduta do animal. Não, é algo natural dele. Então, ele não tem como evitar, ele não sabe distinguir se aquilo que ele faz ou não é errado ou não, como nós, seres humanos, conseguimos fazer, tá certo? Deixa eu passar aqui. Então, já no que diz respeito às relações entre as pessoas, entre nós, seres humanos, a justiça é considerada um valor e uma virtude. Eu coloquei aqui os conceitos para vocês de valor e virtudes, considerem essas letrinhas aí do lado. Então, o valor, o significado do valor é o que possui importância, é o que possui significado, é estabelecido na relação entre o sujeito que valora e o objeto valorado. Então, a virtude, a gente pode dizer que a virtude de um ser é o que consiste, na verdade, seu valor. Em outras palavras, a sua excelência própria. A boa faca é aquela que corta bem, o bom remédio é o que cura bem, o bom veneno é o que mata bem. Então, é aquilo que há de bom no ser humano, ou no ser, no objeto em questão. Então, é a virtude daquele objeto, daquele ser, que deve, portanto, nortear seus comportamentos e também suas atitudes. Então, a justiça, considerada aí como um valor, ela tem, portanto, a finalidade de nos nortear em meio às nossas ações, às nossas relações com outras pessoas na sociedade. Então, ela deve nos nortear seus comportamentos e suas atitudes. Ela é também associada ao sistema judiciário, ou seja, ao conjunto de leis estabelecidas em uma sociedade para definir as condutas esperadas de seus membros e de instituições responsáveis por julgar e punir o descumprimento dessas leis. Então, além de estar presente nas nossas relações sociais com outras pessoas, ela também é associada a esse sistema jurídico, que é composto aí por esse conjunto de leis, que serve como uma norma para que a gente consiga viver em sociedade, consiga agir sem que ultrapasse o limite do outro, sem que fira, aliás, sem que de alguma forma interfira na vida do outro. Então, tudo isso serve para que a gente, de alguma forma, nos nortearmos de como a gente precisa e deve agir. E também para fiscalizar as instituições que são responsáveis por julgar e punir nós, seres humanos. Então, além de nos nortear, ela também serve para fiscalizar essas instituições que têm o dever de julgar e punir as pessoas que não seguem essas normas, essas ações. Então, a gente pode associar a justiça a dois aspectos: as ações humanas e também a esse sistema judiciário. Já para a natureza, o conceito de justiça, como eu falei para vocês, ele não se aplica. Ser justo ou injusto, não conseguimos aplicar à natureza. Então, de acordo com o que estamos vendo aqui durante essa aula, estudando durante essa aula, a gente consegue fazer essa divisão aqui de como podemos associar a justiça. Então, passando aqui a página, na página 19, traz aqui um texto bem importante,
fácil de entender, que eu gostei, e eu quero aqui ler bem rapidinho para vocês, e também vocês vão fazer a atividade a partir dele. Então, ele traz aqui um conceito de justiça. O que seria essa justiça? E o tema é: ser justo é ser exato. Então, é justa a chave que se encaixa perfeitamente na fechadura, a gaveta que não fica nem larga nem apertada no móvel, a medida das calças que me corresponde sem sobrar nem faltar, a peça exata do quebra-cabeça, as lentes que corrigem exatamente a miopia dos meus olhos, a nota que me corresponde pelo exame que prestei na escola. O que falta ou o que sobra não corresponde à ideia de justiça, mas a de fraude, por falta ou também por generosidade. Esse texto nos remete a um conceito de justa medida do Aristóteles, que vocês estudaram no período passado, aliás, no bimestre passado, onde ele colocava que devemos agir de acordo com essa justa medida, nem pecar pelo vício da falta, nem pecar pelo vício do excesso. Então, é basicamente isso que o texto nos propõe. Então, podemos dizer, e é preciso entender bem essa expressão, que a generosidade não é justa. A generosidade é generosa. Se compramos um objeto cujo preço é R$ 15 e damos R$ 20 por ele, não somos justos, somos generosos. Os justos são R$ 15 e os outros R$ 5 são a mais. Então, de todo modo, na maioria das vezes, o fato de que uma coisa seja justa ou não independe de nós. A justiça tem uma medida exata a ser cumprida. Então, o que ele quer dizer com isso? Que muitas vezes nós cometemos alguns atos ou temos algumas ações que nós achamos ou julgamos ser justa, como, por exemplo, nesse caso aqui, que ele dá o exemplo de dar a mais o valor que seria R$ 15. Então, isso não é ser justo. Justo é dar exatamente aquilo que cabe àquele objeto, é dar aquilo que vale, o que corresponde àquele objeto. O que é a mais não é justiça, é generosidade. Então, muitas vezes a gente confunde esses dois conceitos. Então, por outro lado, a justiça tem o caráter de valor mínimo necessário, já que é uma condição necessária para que nossas relações com os outros sejam corretas. Se não somos justos, não podemos ceder aos demais valores. A justiça, como as ambulâncias e os bombeiros, têm prioridade de passagem. Então, a gente precisa entender que o conceito de justiça, na verdade, é ser justo, é dar aquilo que corresponde àquela situação. E isso não vai apenas em situações em que a gente compra alguma coisa, como dá o exemplo aqui, mas até mesmo nas nossas relações sociais e principalmente nas nossas relações sociais. Vivemos em uma sociedade que existem regras, existem normas e a gente precisa entender que para que a gente conviva da melhor forma possível é preciso segui-las. Então, dentro do espaço de trabalho, dentro da escola, dentro da nossa casa, na nossa família, enfim, fora dela, as nossas ações devem corresponder a esse conceito de justiça. A gente precisa ser justo em nossas ações. E como a gente pode fazer isso? Por exemplo, na escola, qual é o seu papel como aluno? É estudar, participar, fazer as atividades, fazer aquilo que o professor pede. Então, a sua ação justa nessa situação, nesse caso, é fazer exatamente isso. Exercer o seu papel de aluno. Assim como é também no trabalho, as relações que nós temos com outras pessoas, com o patrão deve ser justo com o funcionário. Então, tudo isso é manter essas relações da melhor forma possível. Então, dentro
de uma norma, muitas vezes, a gente precisa entender que ela serve justamente para que a gente consiga conviver da melhor forma possível com outras pessoas e praticar sempre a justiça de acordo com o que coloca aqui no texto, tá certo? Então, a aula de hoje vai ficar por aqui. Eu vou passar uma atividade para vocês, inclusive, mas eu vou explicar melhor no chat, tá certo? Então, acompanhem lá, assistam a aula. Se ficou alguma dúvida a respeito da justiça, desse conceito de justiça que nós trabalhamos hoje, como ele é aplicado, ao que pode ser aplicado ou não, vocês me perguntem por lá. E vou deixar a atividade, vou explicar direitinho para vocês realizarem, tá certo? Então, por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Espero que vocês estejam todos bem, tenham um bom dia e até mais.